Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, você está com saudade da igreja? Digo amém. Amém, vamos lá então. Hoje eu fui convidado para trazer esse pequeno devocional. E então vamos compartilhar um texto da palavra de Deus. O texto que nós estaremos lendo essa manhã fica no livro de Salmos. Eu vou ler apenas o verso de número 4. Salmos 23, verso de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Esse texto, meus irmãos, a palavra de Deus, com certeza é um dos textos mais conhecidos, mais lidos, mais interessantes da palavra de Deus. Esse texto ele fala sobre um vale, o vale da sombra da morte. Mas que vale é esse? Esse vale ele fica entre a cidade de Jerusalém e Jericó, aproximadamente 30 quilômetros. E o Vale da Sombra da Morte, ele é um lugar de tristeza. Ele é um lugar assombroso. Ele é um lugar de dificuldade, covil de ladrões, de salteadores, de assassinos. O Vale da Sombra da Morte, ele representa dificuldade, ele representa angústia, ele representa dor, ele representa solidão, ele representa o deserto nas nossas vidas, ele representa muita dificuldade, medo. É isso que o Vale da Sombra ele representa. E dizem as pessoas, os estudiosos, que o lugar do Vale da Sombra da Morte, ele é um lugar escuro, que ele só fica iluminado ao meio-dia, quando o sol fica bem ao centro do céu. Ele consegue iluminar aquele lugar. Tirando esse horário, ele fica em muita escuridão. E é isso que o Vale da Sombra ele representa. Ele representa muita escuridão e muito medo. Agora, o que esse texto, o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Meu querido, nesses dias que a gente tem vivido, tem passado, você sabe muito bem sobre esse vírus, essa pandemia, essa dificuldade tremenda que nós estamos vivendo, seria como se a gente estivesse no vale da sombra da morte. Momentos esses que estamos passando, que muitas pessoas estão com medo, estão oprimidos, muitos até acovardados diante dessa situação. Situação essa que leva muitas vezes a mim e a você a nem termos forças para buscarmos o nosso Deus. Mas diante de tudo isso, do que o Vale da Sombra da Morte representa, eu quero dizer algo para você nessa manhã. O próprio texto ele nos ensina como passar por tudo isso. Agora, esse vale que estamos passando, ele é real. Essa dificuldade, ela é real, ela é visível, ela é apalpável. Nós estamos percebendo diante dos noticiários as dificuldades, as mortes, infelizmente. Então esse vale, ele está aí. Nós estamos passando por esse vale. Agora, diante da luz desse texto, nós vamos entender como passar por esse vale. Tá? E o próprio texto, ele dá a receita para nós. Vamos ler aqui, o que o texto fala. A segunda parte aqui ele fala: não temerei mal algum. Então a primeira lição que ele fala: se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você não deve temer. Mas sou eu que estou falando? Não, é o texto que fala: não temerei. Se eu estiver andando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu sei que não é fácil falar. Diante da luta que está aí, diante do vale que está aí, eu sei que não é fácil falar. Mas o texto ele dá mais um alento. Por que eu não devo temer? Ele fala aqui, está aqui, eu vou ler agora. O que diz o texto aqui, encerrando o verso de número 4? Ele fala assim, ó: por que eu não temerei? Porque tu, Senhor, estás comigo. Está aí o remédio, meu irmão e minha irmã. Está aqui o remédio. Por que você não deve temer? Porque o Senhor está comigo, está com você. Por isso que eu disse que esse texto é um texto maravilhoso, um texto tremendo da palavra de Deus. Porque ele nos ensina que se nós estivermos passando
pelo um vale da sombra da morte, como talvez esse que estamos passando, nós não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então, meu querido, para a gente encerrar aqui, talvez você esteja passando por esse vale. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja desesperado. Talvez você esteja oprimido, não quer nem sair de casa, está com medo, preocupado com as notícias vindo da Europa e aqui agora do Brasil também. Mas eu quero te dizer algo tremendo da parte de Deus para você. Primeiro, você não deve temer. Você não deve temer. Agora, por que você não deve temer? Diante dessa palavra do Senhor falando, por que eu não devo temer? Porque Deus está comigo. Por que você não deve temer? Porque Deus está com você. Então, para terminar, eu quero ler mais uma vez esse texto e que ele venha de encontro realmente à minha e à sua necessidade. Preste atenção, abre o seu coração agora. Salmo de número 23, verso de número 4 novamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Deus te abençoe.